Iniciando mais uma semana na expectativa do Ibovespa se manter acima dos 100 mil pontos. Então, esse o negócio do mercado agora, né, Rodrigo Moliterno? Exatamente. Vamos ver se o mercado consegue se manter com esse otimismo que foi criado ao longo dessa última semana. Bastante fatos positivos ocorreram, a gente tem acompanhado o mercado está, de certa forma, quando a gente fala, o mercado está líquido, mas vamos lembrar também que a gente tem uma semana repleta de indicadores aí que com certeza são bem importantes e vão trazer volatilidade para o mercado. Exatamente, é um aspecto positivo que o Rodrigo citou. A gente tem uma agenda de indicadores essa semana bem pesada, dados de atividade nos Estados Unidos, na zona do euro, a gente tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu também, dado na China. E eu acho que isso também vai ser um balizador para o mercado. A gente tem balança comercial na segunda-feira, a gente tem dado de PIB, se eu não me engano, na quarta-feira. O mercado está trabalhando aí com um PIB ao redor de 3% no segundo trimestre, que, enfim, falando de China, uma variação baixa, então, mas enfim, também não tão ruim. E já começa a mostrar uma recuperação, desde que foi anunciado a reabertura das economias. Exatamente, porque o pior lá, né, foi já no começo, no primeiro trimestre, quando tudo, enfim, no final do ano começou por lá. Então, a gente tem esses indicadores de atividade que podem trazer alguma volatilidade para os negócios e, de repente, podem até influenciar nesse movimento dos 100 mil pontos. Dependendo de como esses dados forem apresentados, eles podem inserir combustível para o Ibovespa se manter acima dos 100 mil pontos ou flertar aí de novo com esse patamar abaixo dos 100 mil. Exato, a gente pode, como você bem disse, a depender dos resultados dos índices que venham a sair, lembrando que o mercado vive muito de expectativa. Então, o que o mercado está buscando, está querendo ver? Alguma forma de recuperação das economias, ainda que pequenas, mas ele quer ver esses indicadores. Pode ser que algum indicador frustre ele e a gente veja aí um período, alguma realização em virtude disso daí. Mas o mercado está justamente buscando, dentre os dados que vão sair ao longo da semana, o que indica a recuperação da economia no cenário aí pós-Covid. Porque o mercado já está trabalhando, na verdade, com essa recuperação. Exato. Então, acho que assim, a preocupação é mais no sentido se o dado decepcionar, porque se não decepcionar, o mercado já está otimista com o ritmo de recuperação, então vai seguir aí se sustentando, porque é aquela velha história, né? A gente já vem comentando isso nos últimos meses, a gente está num ambiente sem taxa de juros, então isso acaba instigando o investidor aí para o mercado de renda variável, então esse mercado de risco acaba se beneficiando dessa situação. E aí, enfim, a gente também tem alguns outros desdobramentos para acompanhar, as tensões entre os Estados Unidos e a China, que estão sempre no radar. No Brasil, a gente tem a situação política também, que, enfim, acaba atrapalhando, às vezes, um pouco esse processo de recuperação, porque aqui a situação é um pouco mais complicada. A gente tem as investigações que a gente sempre comenta envolvendo a família do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem também medidas para serem votadas dentro do Congresso. A gente sabe que todos os planos aí que o Ministério da Economia pretende traçar ao longo desse segundo trimestre, inclusive a reforma tributária, depende da aprovação do Congresso. Então, o ruído nessa esfera sempre também acaba batendo no mercado e atrapalhando um pouco esse processo de recuperação. Então, assim, são muitos os noticiários para a gente acompanhar. Nesse momento, as indicações são, positivas. Exato. Então, assim, a gente não tem nada muito quente dentro do cenário político que possa interromper esse movimento de recuperação, mas, enfim, a gente desligando essa filmagem, algum fato novo pode acontecer. Então, tudo que depende do ser humano, seja essa questão da guerra comercial dos Estados Unidos envolvendo Donald Trump, o presidente chinês, seja as questões envolvendo também o governo aqui no Brasil, tudo que depende do ser humano foge da previsibilidade, e por isso que a gente sempre traz essa questão da volatilidade por conta desses assuntos que podem surgir a qualquer momento. Exatamente. Então a gente inicia uma semana aí com certo otimismo, as bolsas recuperando. A gente tem a Europa, de certa forma, ligeiramente para cima, os futuros americanos também.
tudo nessa conjuntura aí das expectativas de saírem índices positivos. E o balanço também, né? A gente tem balanços nos Exatamente. Estados Unidos. Essa semana inicia-se a temporada de balanço do segundo trimestre. Esse vai ser um grande balizador, né, como eu já comentei, de tentar descobrir dentro dos balanços, principalmente naqueles meses, abril, maio, como que já começou a ter uma certa recuperação nas empresas. Então, é isso que os analistas vão buscar para tentar mensurar qual é o tamanho e qual que é a velocidade dessa recuperação que o mundo começa a sentir, né? E qual o reflexo disso daí dentro da economia. Isso daí reflete muito positivo para as bolsas, que deve continuar com esse movimento de alta, de recuperação. E acredito sim que a gente deve continuar flertando nesse patamar aí de 100 mil pontos. Acredito sim que vamos romper e continuar talvez subindo um pouquinho, mas sem esquecer principalmente o que você falou das nossas questões internas, esses riscos políticos, as particularidades que pode trazer essa que o Brasil... volatilidade, né? Exatamente. E também em relação a essa segunda onda, a gente tem esse noticiário latente ainda, né, dos casos que estão ressurgindo nos Estados Unidos. Isso está sendo monitorado, mas eu acredito que, enfim, apesar de toda, né, a apreensão que esse assunto merece, porque envolve uma situação de saúde, parece que é um assunto que tende a ser superado pelo mercado no segundo semestre. Essas são as sinalizações. Exatamente, e ainda mais que você tem cada vez mais notícias de vacinas, tratamentos, entendeu? Então, tem várias empresas aí já na fase avançada, que eles chamam, né, a terceira fase, já em teste em pessoas, e lendo esse final de semana, muitos acreditam que até o final do ano a gente tenha já alguma coisa concreta para ser disponibilizada aí para a população, tá? Então, isso daí, por isso que talvez a questão do aumento dos casos do Covid, principalmente nos Estados Unidos, não tenha sido tão impactante negativamente nos mercados. Exato. Por já existir uma expectativa da vacina, já praticamente. E outro aspecto certo, importante também, além dessa questão do tratamento, eu acho que os investidores estão observando que, por mais que tenha essa apreensão de uma interrupção, né, desse processo de retomada das atividades, o que a gente está observando é que, enfim, eles não, até o momento, não estão tendo que voltar atrás, né, nesse processo de reabertura de uma forma... Voltar a fazer lockdowns mais pesados. Exatamente. Né? Você tem em alguns países, algumas cidades, um certo isolamento momentâneo. Atividades pontuais, mas nada Exato. muito pesado como a gente viveu aí há meses atrás. Então, vamos aí para mais uma semaninha, começando também, a semana passada, a semana também teve uma sinalização positiva logo na segunda-feira, e essa também é a leitura, mas a gente traz essa observação porque, diferente da semana passada, a agenda está sobrecarregada. E a gente também gostaria de fazer um convite para vocês, lembrando que a gente tem essa semana o evento, a XP. Exatamente. Expert. A Expert, esse ano, vai ser 100% digital, tá? Então, estão todos convidados. Os links a gente vai mandar na nossa rede social. Tem várias palestras muito interessantes com Tony Blair, Ray Dalio, muita gente bacana, bastante conteúdo. Vamos lembrar, a Expert é uma das maiores feiras mundiais de finanças, então vale a pena acompanhar. 100% gratuito. 100% gratuito, que tem bastante conteúdo para todos nós lá, tá absorvendo ao longo aí dessa semana. Vamos lá, então. Muito obrigada pela atenção de vocês e bons negócios. Bons negócios, boa semana.